Olá, já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias, o seu canal diário de formação de opinião. No programa de hoje nós vamos mostrar que o ministro Alexandre de Moraes atribuiu o vazamento de informações da Folha de São Paulo a uma organização criminosa. Especialistas em direito digital analisam o que pode ser o sinal de uma censura declarada sendo preparada para qualquer momento. E candidato Pablo Marçal avança na preferência do eleitorado para a Prefeitura de São Paulo. São os principais destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. O rebuliço provocado pelas divulgações que a Folha de São Paulo vem fazendo está enlouquecendo as autoridades brasileiras do mais alto escalão, principalmente do Poder Judiciário. Nesta quinta-feira, o assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Eduardo Talhaferro, prestou depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo, assim como a esposa dele. Talhaferro, obviamente, negou que tenha vazado qualquer informação dessas que estão sendo divulgadas pela imprensa. E confirmou o que disse desde o início, quando o nome dele começou a aparecer, que o telefone foi apreendido pela Polícia Civil, ficou mais de uma semana nas mãos dos policiais e, quando foi devolvido, estava danificado, corrompido, além de ter sido entregue por outro departamento que não foi o que o recolheu. Talhaferro apresentou uma informação nova de que o delegado responsável pela apreensão, identificado apenas como João Luiz, teria afirmado que o recolhimento do aparelho, em maio do ano passado, tinha como destino o gabinete do próprio ministro Alexandre de Moraes. E, obviamente, Talhaferro entregou o aparelho com a senha desbloqueada. Na noite desta mesma quinta-feira, o ministro suspendeu o sigilo que tinha sobre o caso. Ele mandou abrir o inquérito que corria sob segredo de justiça, mas depois das declarações do técnico de informática, decidiu suspender o sigilo. A destinação do celular ao gabinete do ministro em Brasília está levantando questões sobre o manejo de informações sensíveis e os procedimentos adotados durante a investigação. Talhaferro, por sua vez, reafirma total inocência em relação ao vazamento das mensagens. No entanto, o ministro é o responsável por analisar o caso desses vazamentos e determinar eventuais medidas cautelares contra Talhaferro. Isso também está levantando outras questões, porque, se o ministro é parte citada no processo aberto, como ele pode estar investigando o caso? Mesmo que seja para apurar vazamentos de informações, menções a respeito do nome dele constam nas denúncias como suposto mandante. Então, muitos juristas não concordam e ainda lembram que o ministro continua cometendo os mesmos equívocos que vem sendo acusado em termos de estar à frente de todos os processos em que não devia. Mas a justificativa é que o caso foi distribuído ao ministro por prevenção, quando o processo é enviado para o magistrado que já julgou outro processo ou recurso relacionado ao mesmo caso. Ok. Só que esse é um caso novo e o ministro é apontado, querendo ou não, como parte dele, ou seja, como um suposto mandante das irregularidades. De acordo com a Folha de São Paulo, 2 dos relatórios foram produzidos contra os jornalistas Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Só para lembrar, as mensagens diziam o seguinte, aspas, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo, vocês querem que eu faça o laudo? Ele está assim, ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem sessão, ele está com tempo para ficar procurando. É melhor pôr as postagens, alterar mais uma vez, e aí satisfaz Sua Excelência. Fecha aspas.
Isso teria sido dito pelo juiz auxiliar Ayrton Vieira ao técnico Eduardo Talhaferro em 28 de dezembro de 2022 e já circulou o mundo inteiro. Está em tudo quanto é lugar. Agora vai começar a metralhadora giratória. Se for verdade mesmo, o que o técnico tem afirmado, as suspeitas cairão sobre os policiais civis que apreenderam o celular turbinado de Talhaferro. A Polícia Federal já disse que quer ouvir pelo menos 2 dos delegados que estiveram em contato com o ex-assessor de Moraes. O homem parece estar mesmo enfurecido e quer encontrar de todo jeito o responsável pelo vazamento. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo já disse que está só esperando pela intimação. O curioso é que não se fala nada na gravidade dos conteúdos divulgados. Muito pelo contrário, querem desesperadamente descobrir quem vazou para punir o responsável e não investigar os atos dos juízes auxiliares, que parecem estar bem blindados agora. A recusa em proceder desta maneira só leva à conclusão de que o conteúdo já conhecido e o que ainda será divulgado são de extrema relevância e veracidade, incorrendo em irregularidades passíveis de punição na forma da lei para os que cometeram os abusos. E, de novo, não se trata de provas conseguidas de maneira fraudulenta, não. Não houve nenhuma ilicitude na aquisição dos conteúdos, mas levando-se em consideração a máxima de que mostre-me o homem e lhe mostrarei o crime, pode estar aí o caminho buscado para tentar invalidar tudo o que está sendo mostrado. Entendeu? Ou seja, encontrar uma forma de associar a aquisição dos conteúdos a atos ilícitos, o que anularia os argumentos como provas de um possível e futuro processo legal. Depois do intervalo, nós vamos falar mais sobre isso com os nossos comentaristas. O jurista André Marcília está conosco mais uma vez e o coronel Gerson também. Mas antes, presta bem atenção no recado do Andrei Andrade para quem sofre de dores pelo corpo. Ele já está na linha. Vai daí, Andrei. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez junto com nossa audiência para falarmos dele, do melhor produto ortopédico do Brasil, o Articular, que vocês ouviram, né? Mais um depoimento, mais um testemunho de uma pessoa que comprou e melhorou rapidamente. É o que eu falo, gente, uma semana de uso você sente a grande diferença, principalmente você que trabalha bastante, que tem aquela rotina de trabalho extensa, que pega peso, você que dirige todo dia, ou até mesmo você que trabalha em casa, você que trabalha na mesma posição, você que tem fortes dores no joelho, dor na coluna, dor no quadril, você que foi submetido a uma cirurgia e depois da cirurgia sempre o local dói, sempre tem aquela dor, temperatura baixa, a dor aumenta, sempre sofrendo. Gente, o Articular, que ele é um produto premium, ele é um produto premium que acaba com a dor na primeira semana de uso. Por quê? Essa fórmula dele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto é o único no Brasil que tem toda essa composição junto com ácido hialurônico. Gente, é um destaque falar do ácido hialurônico, por quê? Porque hoje o ácido hialurônico no mundo da ortopedia é a única coisa que consegue ser superior até uma cirurgia. Por quê? Cirurgia, você coloca prótese e o organismo pode aceitar ou não, sem contar que toda cirurgia tem o seu risco e ainda tem a questão do médico, né? Se pegar um médico que não faz a operação direito, tem erro médico, acaba tendo sequela pro resto da vida. Já com o ácido hialurônico, você faz infiltrações diretas para preencher o espaço vazio. Por exemplo, o joelho desgastou a cartilagem, está batendo osso com osso, eles vão lá e fazem uma infiltração no joelho com o ácido hialurônico para repor aquela massa óssea, para não encostar osso com osso e a dor desaparece. Esse mesmo ácido que tem na clínica ortopédica está dentro do Articular, e é por isso que o torna o melhor produto ortopédico do Brasil. São 2 cápsulas ao dia, uma pela manhã e uma de noite antes de dormir,
Com certeza, na primeira semaninha, você vai ver que você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, dirigir sem sofrer com dor nenhuma. Então você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui a programação, que sofre com fortes dores no joelho, com artrose, você que tem artrite reumatoide, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, você que tem problemas de circulação e acaba não conseguindo trabalhar direito, quando chega em casa chega cansado, não aproveita a família, não aproveita os filhos, não consegue aproveitar umas férias, passa as férias emburrado, porque né, não é legal você passar um momento né, com a família sofrendo com dor. E isso vai trazer melhoria para o seu dia a dia. Então você que está passando por esse momento, já pega um papel e caneta, porque hoje tem promoção para você. Hoje, para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem hoje, vão ganhar até 70% de desconto. 70% é só você ligar nesse telefone que está aqui embaixo, ó, o 0800 591 4391. 0800 591 4391. Pode ligar, tanto do celular quanto do fixo, a ligação é gratuita. E tem a opção também de você chamar pelo WhatsApp via QR Code, que está bem aqui embaixo. É só você apontar a câmera, já cai direto no WhatsApp e você vai ter o atendimento personalizado. E com certeza todas as suas dúvidas serão sanadas e a sua dor acabará rapidamente. Articular, que é só você ligar 0800 591 4391. E atenção agora para todo mundo que está acompanhando a programação, para quem ligar hoje, vai ganhar de presente o nosso kit de pomadas massageadoras premium. São pomadas de fabricação própria, a pomada de uso diurno e a pomada para uso noturno. A pomada de uso diurno, ela é a base de Ora Pronobis, camomila, carqueja, arnica, e a segunda pomada, que é para você passar antes de dormir, ela tem magnésio de malato, colágeno, ácido hialurônico e também tem erva baleeira. Isso aí, ácido hialurônico dentro da pomada, ou seja, você vai estar tomando via cápsulas o ácido hialurônico e vai estar passando com a pomada para ter um tratamento de fora para dentro e de dentro para fora, para ter uma eficácia 100%. E não para por aí, ainda recebe de presente o relógio inteligente, o smartwatch, que mede pressão, batimento cardíaco, e ainda o tapete massageador para os pés. E olha que bacana, ligou hoje, recebe o nosso massageador profissional. É isso aí, uma pistola massageadora para você poder fazer aquela massagem no foco da dor, todo dia, no trabalho, em casa, no carro, seja onde você estiver. Então, é só você ligar 0800 591 4391. Recebe em casa frete gratuito, pagamento só para o mês de setembro, só para setembro. Então aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões. Não vai acabar bem isso que está acontecendo proveniente do vazamento das informações sobre as irregularidades cometidas pelas autoridades judiciais? Não tem como acabar bem. Mesmo porque o Congresso Nacional também foi vítima dessas supostas irregularidades. Mais que os cidadãos comuns, os parlamentares sofreram e ainda sofrem com essas ações. Mas, pelo jeito, vem censura pesada aí pela frente. Quer ver só? O portal Metrópolis divulgou nesta sexta-feira que o ministro Alexandre de Moraes considera que o vazamento de trocas de mensagens entre servidores da Corte Suprema e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pode ser obra, preste bem atenção, de uma possível organização criminosa. Para ele, o grupo teria ajuda de uma rede virtual que atua para criar ou compartilhar mensagens contra a estrutura democrática. Pegou a visão aí? Já começa a complicar muito. Uma rede de divulgadores que compartilham as mensagens? Não. São verdadeiramente informações, notícias, divulgadas por um veículo de comunicação social com provas ilibadas dos materiais que estão sendo divulgados.
pois essa informação consta no inquérito 4972, que apura os vazamentos. O objetivo dos eventuais criminosos, disse o ministro na justificativa para a abertura do procedimento, seria desestabilizar as instituições republicanas do Brasil. Uou! Precisamos esclarecer isso. Alguém tem de esclarecer isso? Quer dizer que quem divulga o que a Folha está tornando público faz parte dessa rede de criminosos que atentam contra as instituições e a democracia brasileira? Precisamos saber. A possível e suposta organização criminosa citada por Alexandre de Moraes teria tido auxílio de terceiros, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. Está no inquérito. Ou seja, está com cheiro de censura. Vem censura por aí? Estão se organizando para punir os que divulgam e compartilham as denúncias publicadas pela Folha de São Paulo. É isso mesmo? É o que parece? Ainda na justificativa, Moraes afirma que esta organização criminosa atua de maneira ostensiva contra a democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e, em especial, contra o Supremo Tribunal Federal, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do país, com o retorno da ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República. Uou! Boy! Não é nada disso. Note-se que ninguém fala das irregularidades cometidas e se transfere para uma fictícia e imaginária organização criminosa a culpa do que está acontecendo hoje, neste exato momento, como uma forma de tirar o foco, uma cortina de fumaça, sobre o que realmente é escandaloso. Foi como o senador Eduardo Girão disse: o Brasil chegou a um ponto sem volta. Agora alguma coisa terá de ser feita, ou se acaba com essas ações tidas como irregulares, ou assume-se, de uma vez por todas, que o Brasil é sim uma ditadura e que o que vale é a vontade de seus tiranos. E acabou. Aquele que se opor vai para o paredão. Para falar mais sobre isso, estamos recebendo o nosso convidado de hoje, o jurista André Marcília, mais uma vez, e daqui a pouco eu quero dizer que o coronel Gerson Gomes também vai se unir a nós diretamente dos Estados Unidos. Doutor Marcília, seja muito bem-vindo, muito obrigado, e eu gostaria de começar lhe perguntando se o senhor acha também que isso já é um sinal de que uma censura pesada está sendo preparada aí pela frente. O que o senhor acha disso? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os espectadores. Sem dúvida alguma, a censura, na verdade, já tem acontecido há muito tempo no país. A gente talvez esteja agora gestando, vamos dizer assim, uma censura contra a grande imprensa, contra a imprensa tradicional. O que pode, para alguns, parecer... agora, muita gente falou assim, a grande imprensa torceu pela censura nas redes sociais, então agora ela vai também experimentar o outro lado da moeda. Não, é muito ruim que a grande imprensa seja censurada, porque se não houver respeito nem pela grande imprensa, veja, se houver censura, e não só censura, mas acusação de organização criminosa a um jornal como a Folha de São Paulo, um jornal centenário, bom, aí a nossa república realmente caiu. Aí fica inviável todo e qualquer tipo de confronto ou enfrentamento aos desmandos que têm acontecido no país. Porque se a Folha de São Paulo não tiver liberdade de imprensa, quem terá? Quem poderá ter? Então a gente chega no fundo do poço, no fim do caminho. Eu acho que é muito grave.
é necessário que todo mundo, de alguma forma, se manifeste contra isso, não em favor da Folha de São Paulo especificamente, mas da consequência que é um jornal desse tamanho, ou com essa estrutura, ser tratado como uma organização criminosa. Isso é muito ruim, muito perigoso e não tem volta. Se isso se normaliza, se a gente normalizar até isso, bom, então não restará mais nada de resistência a que, enfim, estejamos nas mãos dos nossos governantes e juízes. Mas o senhor não acha que isso é muito estranho, tentar associar a divulgação dessas mensagens a uma rede virtual criminosa? Isso, pelo menos em primeiro passo, no primeiro momento, nos faz entender que qualquer um, inclusive o nosso programa que está falando sobre isso, pode ser entendido como parte de uma organização criminosa, ou seja, qualquer um que divulgar as mensagens que estão sendo divulgadas pela Folha de São Paulo, ou seja, replicá-las ou comentá-las, estaria aí também participando de uma rede de divulgação criminosa. Isso é muito sério, isso precisa esclarecer, porque nos parece que pode ser uma manobra realmente, né, de proibir que as pessoas, que os veículos comentem aquilo que está sendo divulgado. O que o senhor acha, como jurista? Não, perfeito. Até para o nosso espectador entender o percurso que a Corte ou o ministro Moraes, nesse novo inquérito, está fazendo, acho que é importante a gente recuperar cronologicamente. Então vamos lá. O ministro abre um novo inquérito para apurar vazamento. Bom, isso não faz nenhum sentido porque a Folha de São Paulo não pode ser investigada porque ela tem o seu sigilo de fonte preservado constitucionalmente. Então a Folha não pode ser investigada. Ela não cometeu nenhum ilícito. Agora, os assessores do gabinete do ministro, supostamente, podem ter cometido, tem um tipo penal chamado violação de sigilo funcional, que é quando um servidor público, ele revela um segredo para terceiros. Então tem um tipo penal, que é o artigo 325, aliás, ou 315, salvo engano, e que é sigilo violação de sigilo funcional. Bom, mas até aí abre-se o inquérito para apurar algo que supõe-se? Não. Então aí o ministro utiliza-se de uma matéria que sai num site da revista Fórum, que é um site conhecidamente, inclusive de esquerda, utiliza essa matéria que insinua que o Talhaferro foi quem divulgou as mensagens, chama o Talhaferro, abre um inquérito que ele já não podia abrir, porque ele é alvo, o ministro Moraes, que é o relator do inquérito, é também o personagem das mensagens, então ele seria suspeito para relatar esse inquérito, e o assessor não tem foro privilegiado, então esse inquérito também não poderia estar no STF, então tudo errado. Aí ele chama o Talhaferro para prestar depoimento, pede o celular dele voluntariamente, o Talhaferro se nega a entregar voluntariamente, eles pressupõem então que por isso haja culpa no assessor e determinam diligências contra o assessor, inclusive a apreensão do celular. Isso não existe. Como é que eu posso acreditar que a pessoa que não entrega voluntariamente o celular para alguém é culpado? Isso chama-se pesca probatória, outra irregularidade. Então a gente tem suspeição do ministro, ausência de foro privilegiado, falta de indício, porque matéria de site não é indício de que suficiente para se abrir o inquérito policial, e ainda pesca probatória em relação ao assessor. Tudo errado, portanto. Muito bem. Agora, tudo isso, Paulo, eu te pergunto, para que a Corte faria? Para que a nossa mais alta Corte faria todo esse movimento? Para apurar se um assessor violou sigilo funcional, um artiguinho de menor categoria do nosso Código Penal? Não acredito. Portanto, o que eu acredito é que, e aí é uma suposição óbvia, mas estou indo pela lógica. Porque a nossa Corte não pode investigar a Folha de São Paulo diretamente, em razão do princípio do sigilo de fonte constitucional, então eles estão investigando os assessores, chegando na fonte e de forma indireta vão buscar chegar no jornal. Se eles encontrarem algum contato entre os assessores e os jornalistas da Folha, vão, e já disseram isso, compreender como uma organização criminosa para desestabilizar a democracia. Vão dizer que ali a divulgação daquelas mensagens impediu que investigações sigilosas em curso
seguissem tranquilamente. Vão dizer que essas mensagens atrapalharam o bom andamento dessas investigações e, por consequência, da democracia. E a organização criminosa envolvendo a imprensa é um fator gravíssimo na nossa República, porque se um jornal centenário, como a gente mencionou, como a Folha de São Paulo, for investigado, a imprensa toda, que de alguma forma também faz um trabalho com menos estrutura econômica, menos estrutura jurídica, menos contatos com o poder, enfim, todo o restante da imprensa fica ameaçado e nas mãos, infelizmente, da nossa corte. Chegamos aqui num fim de caminho. Se isso for adiante, não é a primeira vez que a imprensa é acusada de ser uma organização criminosa. Isso acontece, na verdade, bem corriqueiro. Infelizmente, eu já atuei em diversos casos em que políticos imputavam à imprensa que era uma organização criminosa. Inclusive, é muito comum que se diga que jornalistas em conjunto, numa redação, são uma formação de quadrilha. É normal isso acontecer, mas isso vindo da nossa mais alta corte contra um jornal como a Folha é gravíssimo pelo efeito de instabilidade que gera no país. Se a gente não puder apurar e divulgar notícias sobre a corte, notícias como essas, que quando a nossa corte transborda aquilo que ela deve fazer, quando ela desrespeita a Constituição, se nada disso puder mais ser dito por um jornal do porte da Folha de São Paulo, então a nossa República realmente acabou. Agora, doutor Marcília, nós já temos a informação que o Gerson já entrou. Vamos colocá-lo aí também, né? Ele participa da agora para frente conosco, né, nesse nosso bate-papo, já deve ter ouvido, né, Gerson, o que a gente estava conversando aqui, né? O áudio já deve estar bom aí para você, mas seguindo nesse mesmo raciocínio aí do doutor Marcília, os caras têm que correr então, né? Porque se o objetivo é tentar impedir que a Folha de São Paulo divulgue mais ainda os materiais que está prometendo divulgar, porque afinal de contas são 6 gigabytes e o que saiu ainda é um fio de cabelo, os caras vão correr, porque se houver essa associação de organização criminosa, eles podem inclusive fechar a Folha de São Paulo. Podem impedir que esse material seja divulgado na íntegra e incriminar qualquer um que tente divulgar, porque aí se entra no sigilo de um processo, segredo de justiça, e aí a coisa começa a ficar complicada de vez. Gerson Gomes, né, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso que o doutor Marcília acabou de dizer. Seja bem-vindo. Obrigado, uma satisfação encontrar o doutor Marcília, e de fato eu sou muito convergente com várias das colocações dele. Eu gostaria de acrescentar alguns aspectos. Primeiro, é que, como você bem disse, essas informações, esses 6 gigabytes, eles têm o potencial de escalar essa crise e, inclusive, colocar em contradição muitos daqueles que, precipitadamente, na minha avaliação, se lançaram na defesa corporativista ali do Supremo Tribunal Federal. Ainda que a Procuradoria-Geral da República tenha desconsiderado a iniciativa do Partido Novo e até mesmo o Conselho Nacional de Justiça, tudo leva a crer, e eu tive contato com alguns jornalistas e algumas fontes, de que esse assunto ele vai reverberar com outros dados que serão divulgados, inclusive, por outros veículos. Então, é muito difícil você conter uma onda na qual informações vão ser trazidas ao público que demandam explicações de não somente inconsistências jurídicas, mas até mesmo faltas com a verdade, ou seja, mentiras. Houve uma série de fatos que já foram revelados nos últimos dias que avançam da questão até da ética ou até da questão processual, se houve ali um excesso de um assessor, etc. Mas o que nós vimos, por exemplo, foi o caso de um deputado estadual que foi arrolado por ter feito uma publicação a respeito, por exemplo, daquelas manifestações em Nova York, e nós sabemos hoje que os ministros da Suprema Corte, eles vão a Lisboa, em Portugal, e são hostilizados, vêm aqui a Nova York e são hostilizados, foram à Inglaterra, foram hostilizados. Por que isso? Não porque existe uma organização criminosa, como está sendo dito agora, mas porque existe uma insatisfação com a Suprema Corte, que decidiu ingressar no debate político e, inclusive, ostensivamente assume esse papel, dizendo que nessa nova quadra da história mundial, ele veja que não coloca nem o Brasil
como uma exceção, mas coloca o Brasil inserido, segundo a leitura do ministro Barroso, nessa nova quadra mundial. O poder judiciário assume um papel de protagonismo político. Isso é muito perigoso. Nesse caso específico do ministro Alexandre de Moraes, nós temos um outro problema, que é quando ele avoca a si o fato de qualquer crítica ou até mesmo ação contra a sua pessoa é interpretada como um ataque à instituição e até à própria estrutura democrática. Veja que no caso desse deputado estadual que veio à tona nos últimos dias, o que é interessante é que ele foi atrás do juiz de primeira instância que deu ganho de causa e inclusive em relação à União, houve uma questão ali até de prejuízo, lucro cessante, houve uma série de prejuízos para o próprio deputado estadual, mas quando a gente lê a peça, a gente percebe que o ministro Alexandre de Moraes ele vai para cima do Conselho Nacional de Justiça querendo punir o juiz da primeira instância, dizendo que ele é alguém, ou ele representa alguma, pelo menos uma faceta do Poder Judiciário inatacável, inquestionável. Isso é muito perigoso, viu, Paulo? Eu quero te dizer que a gente tem paralelos muito próximos do Brasil. Hoje mesmo, nós tivemos a Suprema Corte confirmando a decisão lá da Venezuela e, da mesma forma, dizendo o seguinte: nós somos inquestionáveis. Não há recurso para as nossas próprias decisões. Isso é muito perigoso para qualquer sistema que se diga minimamente democrático. O Gerson já queimou um pouquinho da largada aí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a situação da Venezuela, mas o doutor Marcília, o que parece ao senhor essa iniciativa de querer associar a uma organização criminosa, se não um medo de alguma coisa mais grave ser divulgada, ou seja, uma tentativa de cancelar, de evitar que se chegue ao ponto de divulgação de alguma ação ainda mais grave. O senhor acredita que esteja havendo esse medo por parte dessas autoridades judiciais? Porque aí, afinal de contas, nós vamos entrar verdadeiramente e claramente num regime de governo ditatorial. Olha, eu confesso a você, Paulo, que antes acreditasse eu que houvesse medo. Seria um sinal de humanidade, talvez, acreditar que as nossas cortes, que as nossas autoridades têm medo de alguma coisa. Mas me parece que não. A gente é um modus operandi. Eles acreditam que deva ser assim e assim será. Para você ter uma ideia, quando esses inquéritos começaram em 2019, em abril de 2019, inclusive eu fui o primeiro advogado a atuar nesses inquéritos por conta do caso da censura à revista Cruzoé. Eu fui advogado da revista à época, e eles censuraram simplesmente a revista porque acreditaram ali que havia fake news e pouco importa. E sequer assumiram que foi censura depois, simplesmente revogaram, tocaram para diante, a revista seguiu nos inquéritos, a revista segue nos inquéritos até hoje. Até hoje a revista Cruzoé está nos inquéritos e os seus jornalistas, até hoje. Depois a gente descobriu no meio do caminho que os leitores estavam sendo investigados, que os comentários dos leitores estavam sendo investigados. E havia uma insinuação de que a revista estimulava os leitores a falarem mal da corte. Foi aberto um inquérito específico sobre isso a pedido da PGR e sob a anuência do ministro Moraes. Eu conto, inclusive, esse caso com detalhes no meu livro que eu lancei há um mês, que chama Censura por Toda Parte, os bastidores dos inquéritos das fake news, e eu conto esse percurso todo da minha atuação jurídica nos inquéritos, nesse livro, que eu recomendo que os nossos espectadores adquiram antes que recolham. Sabe-se lá. Depois temos que dar o nome aí, temos que dar o nome de novo dele aí. E juridicamente, como é que se combate isso? Como é que se rebate isso, doutor Marcília? Pois é, então, assim, o que acontece é que eles simplesmente não se importam com a opinião pública, eles não recuam. Eu acreditei, todos nós acreditamos que essas mensagens, quando tinham sido divulgadas, que haveria um recuo. Esse último inquérito mesmo do ministro Moraes, que foi aberto agora, anteontem, foi revelado, na verdade, anteontem, quando ele surgiu, quando ele foi aberto, havia uma expectativa de negociação entre parlamento
e o STF, no sentido de que, enfim, poderiam trocar, vamos dizer assim, um possível impeachment pelo trancamento, pelo arquivamento desses inquéritos. Estava se noticiando que o ministro Moraes iria estudar, se não seria o caso, de arquivarem-se os inquéritos ou parte desses inquéritos esse ano. Bom, se ele estava estudando arquivar os inquéritos que nós temos hoje abertos, sigilosos no STF, no dia seguinte ele abre mais um. Então, como é que eu estou estudando arquivar inquéritos que estão há 5 anos tramitando e no dia seguinte eu abro outro, mais um? Quer dizer, dobra-se a aposta, joga-se uma espécie de truco completamente descontrolado, sabe? Aquele momento em que a pessoa sobe na mesa e começa a gritar e a vizinhança reclama, esse tipo de truco, um truco barulhento em que sempre se dobra a aposta. Então, como é que você consegue tomar qualquer medida em relação a isso se nunca há um recuo? Para nada há um recuo, para tudo se dobra a aposta. Não há recurso possível a ser feito, porque não cabe HC dessas medidas, o próprio STF entende, não cabe reclamação dessas medidas. Esses casos, eles disseram, não, a gente leva todos os pedidos para o colegiado avaliar. Como é que levam todos os pedidos para o colegiado avaliar? Repito, a revista Cruzoé está há 5 anos no inquérito. Se fosse assim, ela não estaria mais no inquérito. Esses pedidos não são avaliados pelo colegiado. E o colegiado, a gente tem visto, o colegiado se solidariza com as decisões monocráticas do ministro Moraes. A própria PGR se solidariza na figura do Gonê com as medidas do ministro Moraes. A gente teve aí, ontem relatado pela Folha de São Paulo, uma das matérias era justamente essa, dizendo que o Aras entendeu que havia ali ilicitude, se manifestou assim, e o novo PGR, ao invés de se solidarizar com um colega que havia dito que tinha irregularidades no inquérito, se solidariza com o ministro Moraes. Então a gente tem uma impossibilidade completa, porque o PGR está solidário, os ministros estão solidários, eles nunca recuam, e agora a imprensa passa a ser possivelmente alvejada por novos inquéritos e acusações de que há uma organização criminosa. Quer dizer, onde que há uma possibilidade de saída para isso? Eu não consigo ver. Juridicamente é impossível, politicamente o próprio Congresso se sente refém. O Congresso, ao invés de estar preocupado com resolver essa questão e exercer a sua função primeira, que não é de fazer lei, é de fiscalizar os poderes, ele se senta em almoços regados a bacalhau e massa vegana, e a gente fica aqui refém de todos eles. Né? Senhores, eu vou pedir só um rápido intervalo, vou pedir para que vocês fiquem aí só um minutinho para a gente dar o recado de nosso apoiador. É bem rapidinho. E o recado agora é para quem sofre de problemas de ereção, né? Quem tem problemas de ereção precisa ouvir o recado que a Tatá Onofre tem para dar. É uma solução. Veja aí, Tatá, é com você. Exatamente, Paulo. Olha, é sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito. Isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade e entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. Isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da
ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone: 0800 323 0090. Anota o telefone: 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode. Mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, um homem inteligente é um homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta. Levantamento de pesquisa de opinião para a Prefeitura de São Paulo mostra que o candidato Pablo Marçal está subindo e arrebentando. Ele já deixou para trás o Datena e ocupa o 3º lugar agora e subindo. Na frente dele apenas o atual prefeito Ricardo Nunes e o pessoalista Guilherme Boulos, que já começaram a ver Marçal no retrovisor, dando sinal de luz e buzinando, pedindo passagem. Nunes, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece numericamente à frente com 24,1% das intenções de voto. Está tecnicamente empatado com o deputado federal do PSOL, candidatura apoiada pelo presidente Lula, que tem 21,9%. Já Pablo Marçal aparece com 17,9%. O levantamento foi realizado pelo Paraná Pesquisas de 19 a 22 de agosto e foram entrevistadas 1.500 pessoas com 16 anos ou mais em São Paulo. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Senhores, continuamos aqui com o doutor André Marcília e com o coronel Gerson Gomes, falando diretamente dos Estados Unidos, e eu quero ouvi-los sobre esse acontecimento. Pablo Marçal já deixou para trás o Datena. Doutor André Marcília, como é que o senhor explica isso? Bom, o Pablo Marçal é claramente um fenômeno desse nosso novo mundo da internet, né? Ele vem da internet e ele reforça aquilo que já aconteceu, aliás, em 2018, que é as eleições terem sido vencidas pela internet. Aliás, esses inquéritos todos eu entendo como uma consequência justamente dessa força da internet. Curiosamente, em 2018 a gente tem eleições vencidas pela internet. Lembre-se que nós tínhamos Alckmin com o maior espaço de TV, uma coligação gigantesca, e conseguiu 4%
de 4,7, alguma coisa assim na votação. E a internet, as redes sociais ganharam todo o espaço e, inclusive, elegeram um monte de gente. Em 2019, como consequência, a gente começa a ter a necessidade de regular as redes sociais, veio o projeto de lei PL 2630-20, vem os inquéritos das fake news justamente por conta da internet. A própria Cruzoé era um fenômeno digital, é uma das revistas que iniciaram já no digital. Então, as nossas autoridades e os nossos governos, eles têm ainda hoje essa dificuldade de entender esse fenômeno da internet e como isso se tornou uma moeda política interessante. A liberdade de expressão é matéria-prima das redes sociais e a própria rede social é uma moeda política dentro do ambiente de hoje. O Marçal, ele vem mostrar que isso ainda é, incrivelmente, algo novo e que surpreende todo mundo. Gerson Gomes, nós estamos vendo aí que as ações de Pablo Marçal quebrando pau com todo mundo, né? Mas está dando certo, ele está crescendo, já é o terceiro colocado nessa corrida e pedindo passagem, né? Como é que você explica isso? Quero ouvir aí o seu pensamento. Você sabe que o meu pensamento ele evolui na mesma velocidade dos fenômenos da rede social, porque eu tive a oportunidade ontem, por coincidência, fui a Orlando participar de um evento aqui nos Estados Unidos, da comunidade brasileira, apoiando o senador Rick Scott. E lá estivemos com vários líderes comunitários de Orlando, de todo o sul da Flórida, e eu viajei com o Paulo Figueiredo. Ele me deu uma carona, ele até fez uma ironia, dizendo que, fruto de uma não entrevista do Pablo Marçal a ele ficou desempregado como jornalista e estava trabalhando como motorista de Uber, veja só, e ele estava me levando para Orlando. Claro que era uma provocação, mas eu queria usar esse evento para elucidar o que está acontecendo hoje no Brasil com o bolsonarismo. Veja que esse conceito que todos dizem que remete a uma grande frente ao redor do presidente Bolsonaro, ela encontra alguns obstáculos até mesmo a esse apoio, a essa militância ou essa aderência do próprio eleitorado conservador e até mesmo liberal. Em São Paulo ou em Curitiba, são dois exemplos muito emblemáticos para mim. Em Curitiba, nós temos ali a Cris Gremel tentando se colocar como candidata e sendo afastada, mas o PL do presidente Bolsonaro ele faz uma coligação, coloca um vice-prefeito em um candidato do PSD, do Kassab. Veja que é um reflexo do que acontece em São Paulo também. Em São Paulo, a militância, ou pelo menos o bolsonarismo de São Paulo, gostaria de ter Ricardo Salles como candidato a prefeito. O PL não conseguiu construir essa candidatura por uma série de questões que tem muito mais a ver com as eleições de 2026 do que realmente a eleição municipal de 2024, por incrível que pareça. Então, esse bolsonarismo em São Paulo está meio órfão, e o Marçal ele surge nesse espaço. Porém, com essa não entrevista, ou seja, o Pablo ele se negou a fornecer essa entrevista porque ele não queria tocar no caso, e acabo fazendo a conexão com o nosso primeiro assunto, ele não queria tocar no nome do Alexandre de Moraes. Veja que esse nome é um nome difícil, é um nome tóxico, quase tão tóxico hoje na eleição municipal quanto a questão do próprio presidente Lula. Veja que o presidente Lula não consegue alavancar em nenhuma candidatura, nem mesmo em São Paulo, porque ele acaba se tornando uma pessoa tóxica do ponto de vista eleitoral. E o que aconteceu com o Alexandre de Moraes em relação a essa eleição? É que a Marina, por exemplo, candidata do Novo, ostensivamente diz sim, ser a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, face a tudo isso que nós já temos debatido nos últimos dias. Mas os outros candidatos têm muito receio, e o Paulo Figueiredo fez esse questionamento, dizendo, sim, eu vou lhe perguntar, nós vamos querer saber quem é Pablo Marçal, para que o próprio pensamento conservador possa dizer, o bolsonarismo possa dizer, bom, já que nós estamos um pouco órfãos de um representante tipicamente conservador, desse grupo liberal clássico, quem seria o nosso representante? Então, o Pablo aparece, mas você sabe que eu já observei nas redes sociais, Paulo, que hoje já há um debate no seio desse próprio grupo da direita de São Paulo, tendo certas dúvidas do Pablo Marçal, até que ponto ele sim não estaria com medo, com receio do ministro Alexandre de Moraes, mas talvez ele integre um grupo
de conexão, de apoio, até mesmo com um grupo político que dá sustentação. Existem forças ali em São Paulo ligadas ao PSDB, ligadas até ao MDB, o próprio Kassab é uma grande liderança, muitos ali já pensam em 2026. Então, essa eleição de São Paulo, eu creio que é uma eleição difícil da gente avaliar somente pela questão das redes sociais. Por quê? Porque Bolsonaro apoia o atual prefeito, mas o bolsonarismo ainda está em dúvida. Doutor Marcília, como é que o senhor vê aí essa recusa do TRE aí de São Paulo de dar ao candidato Boulos o direito de resposta nas redes sociais de Pablo Marçal? Pois é, isso é outro fenômeno, de certa forma, recente, né? A judicialização de tudo dentro das eleições. Não entrando decididamente no mérito dessas questões que estão sendo ainda avaliadas, mas a gente tornou o debate absolutamente inviável. Então, tudo que se diz tem de ter uma resposta. Tudo se diz, não, foi uma ofensa pessoal, etc. Nós tornamos, de fato, o debate um lugar sem debate, né? Tudo aquilo que óbvio que qualquer coisa que é dita a alguém pode ser entendido como uma acusação. Qualquer coisa que é dita a alguém pode ser dita como uma ofensa. Se você é um candidato, se você se propõe a sair a campo e botar a sua cara a tapa para milhões e milhões e milhões de pessoas, você precisa entender que vão te acusar, que vão te ofender, que faz parte do jogo. O que um prefeito, um governador ou um presidente pretende fazer durante a vigência da sua candidatura, enfim, a vigência da sua pós-eleito, o que ele pretende fazer quando as pessoas o ofenderem? Vai judicializar tudo? Né? A gente tem visto isso, presidentes da República, governadores, enfim, que judicializam qualquer tipo de coisa, tudo é ofensa, tudo vai para o judiciário, a política mesmo, que é pegar a ofensa, fazer do limão uma limonada, fazer da ofensa uma ponte, costurar a possibilidade de que o seu adversário esteja junto de você, isso os políticos estão deixando de lado. Tudo vai sendo judicializado e, com isso, a nossa justiça eleitoral passa a ser protagonista do debate político. Curiosamente, a gente está aqui dizendo que o STF se tornou uma espécie de moderador do debate público, é isso que ocorreu. Mas o TSE também se tornou moderador do debate político. Veja, é só a gente olhar para trás, e não precisa ir muito para trás, não muitos anos para trás, e nós vamos encontrar as exceções virando regra e as regras virando exceção. As exceções que viraram regra são cassação de mandato, tudo se quer cassar mandato. Inelegibilidade, tudo se busca a inelegibilidade das pessoas eleitas. E vem sendo assim, vem se tornando assim a justiça eleitoral o protagonista do debate público, como se fosse um pai ou uma mãe a quem a criança mimada sempre recorre para, olha, eu que tenho razão, vai lá e castiga ele. Então virou isso a política. Ao invés de o embate, o confronto, nos trazer quem é quem, nos mostrar a força do candidato, ou do candidato, ou depois que ele é eleito, a força da sua política, não, a gente transfere, ou os políticos transferem para o judiciário esse protagonismo. E com isso, a gente passa a deixar de ser o nosso voto protagonista, e o voto dos ministros é que determinam como que as eleições acabam nesse país, seja as municipais, sejam as presidenciais. Gerson Gomes, para a gente encerrar esse assunto especificamente, essas brigas de Pablo Marçal parece que está dando certo, né? Parece que tem dado muito certo. Como é que você vê essa nova dele aí com a família Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, com Carlos Bolsonaro? Isso está revertindo positivamente para ele? É prematuro a gente ainda saber. Como eu falei, isso foi um desdobramento dessa questão da negativa da entrevista para o Paulo Figueiredo. Há conexão, sim, com a questão do ministro Alexandre de Moraes nesse tema? Sim, é verdade, porque muitos temem, né? Muitos ainda estão sob o risco de serem até arrolados nesses inquéritos, como o Marcília colocou de uma forma muito didática, esses inquéritos intermináveis, eles, na verdade,
jamais objetivaram realmente chegar a uma conclusão com alguém sendo indiciado e realmente condenado. Por incrível que pareça, esses inquéritos estão sendo utilizados como uma arma política de controle social e muitas vezes de uma punição antecipada sem mesmo haver um devido processo legal, porque passaportes são cassados, contas bloqueadas e as pessoas temem. Então o Pablo Marçal, ele argumenta que ele está no Brasil e por isso ele tem que ter mais cuidado. Mas veja que logo em seguida, quando ele percebeu que as redes sociais, que são a sua praia, né, o seu ambiente, começaram a reverter essa vantagem dele, ele veio a público no Instagram e se disse sim um crítico da atual situação do Brasil, imputando ao presidente do Senado a responsabilidade de colocar adiante um eventual pedido de impeachment. Ele tentou ali se consertar. Mas o fato, Paulo, e o professor Marsiglia também, nós temos uma situação em São Paulo bem típica, porque o atual prefeito ele tem a administração, tem o apoio do governador, tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro, então é alguém que provavelmente disputará um segundo turno contra um segundo candidato. O Boulos, por incrível que pareça, embora seja o candidato natural da esquerda, ele pode ser ainda alavancado num segundo turno, aí por talvez até o pessoal da esquerda, da centro-esquerda, mas nós temos um problema em São Paulo de origem, que é a rivalidade entre o grupo do PSDB, rivalidade histórica, e do PT. Então, essa disputa que é feita no segundo turno provavelmente vai levar esse grupo que apoia aí o Pablo Marçal e até mesmo os grupos que apoiam o Datena e a própria Tabata a optarem ou por uma candidatura de esquerda ou por uma candidatura de centro. Nós não temos uma candidatura de direita. Talvez a Marina representasse uma candidatura de direita, mas hoje a opção do paulista é entre uma candidatura de centro, já visando as eleições de 2026, as vagas do Senado Federal, já as articulações que estão sendo feitas para daqui a 2 anos, e a população do município, infelizmente, não vai ter muitos seus problemas contemplados ali no debate. O que está em jogo realmente é essa opção, entre o centro e uma candidatura de esquerda. Vamos observar o que o paulistano deseja para a sua própria cidade. E agora, para encerrar, nós vamos falar um pouquinho de Venezuela. O presidente Nicolás Maduro disse nesta quinta-feira, dia 22 de agosto, que a decisão da Suprema Corte de confirmá-lo como presidente eleito após as eleições de 28 de julho foi histórica e contundente, à medida que a eleição contestada desaparece das manchetes internacionais. Veja o que ele disse. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, luego de hacer un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico, basado en las leyes como Poder Judicial de la Nación, ha emitido una sentencia histórica y contundente. Y nosotros decimos, desde las calles de La Guaira y de Venezuela, santa palabra, hágase la paz. O presidente havia solicitado ao tribunal que revisasse os resultados. Os juízes do tribunal ordenaram que todos os candidatos entregassem cópias dos boletins das urnas eletrônicas aos quais têm direito por lei. Gonçalves não compareceu à convocação. A oposição afirma que o tribunal, embora constitucionalmente independente, opera como um braço do partido no poder, acrescentando que não tem o direito constitucional de realizar quaisquer funções eleitorais, tornando sua decisão nula. Em função do não comparecimento, Edmundo Gonçalves sofreu duras críticas de Maduro. Veja. Supremo lo citó legalmente y se negó a asistir. Lo convocó de nuevo varias veces y se negó a asistir. Por eso el tribunal hoy lo declaró en desacato judicial y eso tiene severas consecuencias legales, penales y administrativas. Desde a votação e os protestos antigovernamentais mortais que se seguiram, a administração de Maduro tem conduzido o que a oposição, grupos de direitos humanos e sindicatos caracterizam como uma repressão à dissidência. Pelo menos 23 manifestantes foram mortos em manifestações antigovernamentais desde a eleição.
e cerca de 2.400 foram presos, segundo as Nações Unidas. Maduro afirma que os manifestantes e principalmente os opositores, como Edmundo González, são extremistas e fascistas. Veja. Señor Edmundo González Urrutia, míreme los ojos, cobarde. ¿Dónde está metido usted, cobarde? Lo reto a que nos veamos en las calles y le dé la cara a este país. Criminal, asesino, terrorista. A que salga de la cueva. Está pensando en huir. Porque se va multimillonario como Guaidó. Para Miami. Doutor Marcília, como é que o senhor vê isso aí? Essa força de Maduro aí, será que vai ficar nisso mesmo? Pois é, vai ficar nisso mesmo pelo menos por um tempo, né? Me parece claro que ele esteve meio capenga em relação à sua possibilidade interna de respaldo, né? As próprias... Porque é isso, no final das contas, há uma pressão internacional, mas um governo desse cai quando internamente há uma pressão para que ele caia, né? Quando ele se desgasta de tal maneira. Eu sempre digo, ditaduras, você pode apontar canhões, passear com aviões por cima do local, mas quem derruba mesmo uma ditadura é o desgaste dela. A população e os seus apoiadores ficam desgastados e ela cai de maduro, digamos assim. Agora, lá ela ainda permanece, e eu acho que permanecerá. Houve, me parece, uma espécie de repactuação interna do Maduro com os seus apoiadores, e ele permanece vigoroso. É isso que demonstram essas imagens, ou toda essa formalização que a Suprema Corte proporcionou. Agora, eu vejo, é óbvio que a Venezuela não somos nós não somos a Venezuela, isso precisa ser dito, nós não chegamos nesse ponto, mas há uma série de similaridades entre os regimes que mostram, ou enfim, as posturas, algumas condutas do regime de Maduro, que também são de alguma forma repetidas aqui e vice-versa, e que nos preocupam no sentido de nós podemos caminhar nesse sentido se nós continuarmos desidratando os demais poderes da República em favor de que um só seja potente. Hoje nós temos um judiciário muito mais forte que o Congresso, isso é um fato. O Congresso está com a sua imunidade parlamentar, que é a sua essência. Para que serve um parlamentar se não for para falar? E a sua imunidade está relativizada, o foro privilegiado sequestra de alguma forma a sua possibilidade de confronto com o Supremo, e nós temos um poder maior que o outro. Há um constrangimento do Congresso de se confrontar, de enfrentar o Supremo. Isso é claro, eles preferem fazer acordos do que o confronto. Eles perdem no braço de ferro. É que nem aquela relação que a gente tem ao menino da rua de baixo, é muito mais forte que eu, então é melhor eu não passar na rua, eu dar uma volta mais longa, eu conhecer a família dele e fazer uma relação, porque eu não consigo enfrentá-lo no braço. Eu não consigo, no tete-a-tete, como diziam os antigos, confrontar. Nós temos um Congresso assim. E se nós não permitirmos que isso chegue a extremos, se isso continuar dessa forma, enfim, nós estaremos expostos à possibilidade disso que acontece na Venezuela. Porque o que está acontecendo lá é isso. Veja como uma ditadura se constrói. Não se constrói fechando o Congresso ou fechando um tribunal. Lá o tribunal está aberto. O tribunal está aberto e a serviço do executivo, a serviço de Maduro. Então, uma ditadura ela não existe fechando os seus demais poderes, não precisa disso. Uma ditadura ela existe no momento em que você torna um dos poderes muito maior que todos os outros, esvazia de sentido esses outros, e eles passam a ser figurantes, passam apenas a prestar serviço
para o comando maior que existe dentro de um dos poderes apenas. É o que acontece na Venezuela, é o que a gente, obviamente, não pode permitir que ocorra num país como o nosso. Gerson Gomes, né, o que você achou dessa situação de Maduro, sendo que os Estados Unidos já estão preparando aí uma série de novas sanções para 60 pessoas ligadas diretamente ao Maduro, inclusive os membros do CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral aí da Venezuela, né? O que você acha disso aí? Então, essas sanções que você faz referência, elas vão ao encontro desse raciocínio feito pelo Dr. Marsiglia. Geram algum tipo de reação interna na Venezuela, porque vários desses líderes que sustentam o regime, eles têm os seus ativos, seja aqui nos Estados Unidos, em outros locais que já estão rastreados, em nome de terceiros, de familiares, etc. Então, esse é um calcanhar de Aquiles, é um ponto. Existem algumas sanções também sendo feitas às empresas que exploram petróleo na Venezuela, que, de certa maneira, tem que ter o aval, a concessão dos Estados Unidos, porque você sabe que essa é uma maneira que a diplomacia americana opera. Porque se ela permite que uma determinada exploração de petróleo ocorra em seu benefício, porque os Estados Unidos precisavam desse óleo, empresas espanholas, holandesas, até americanas, hoje estão sabendo que poderão deixar de receber essa concessão, esse aval, por causa da situação política na Venezuela. Isso tem uma capacidade, um poder de a médio prazo, como o Dr. Marsiglia colocou, não talvez imediatamente, mas cria um sufocamento sim. Qual é a diferença do que o próprio Maduro falou do Juan Guaidó para a atual situação da Maria Corina Machado e do próprio Edmundo González? É que houve um processo de amadurecimento, a própria sociedade venezuelana extremamente insatisfeita, quase 8 milhões de venezuelanos na diáspora, internamente é insustentável do ponto de vista até social o regime conseguir manter-se, se não for por meio da violência. Então, eles optaram por uma estratégia muito inteligente. Veja que ele apelou ao que seria a Suprema Corte da Venezuela, mas até agora não mostrou as atas. Até o momento, ele não tornou público o resultado, que já está na internet, no site, e todos conhecem. Veja, os militares na Venezuela, nas sessões eleitorais próximas dos quartéis das vilas militares, o Edmundo González ganhou com mais de 70%. Então, os próprios militares sabem quem venceu, a sociedade venezuelana sabe. Agora, eu queria só por último, Paulo, fazer uma pequena provocação nisso que o próprio Dr. Marsiglia nos colocou, dessa comparação com o Brasil. Veja que o Maduro, ele enseja vários debates para a gente no Brasil. Por quê? Por exemplo, ele fez questão de se ufanar de ter um processo eleitoral mais seguro que o brasileiro. E disse que, no caso da Venezuela, eles teriam sim como fazer uma auditagem in loco, fazendo a contagem pública dos votos em 60%, quase 60%, 56% das urnas, e, dessa forma, mantendo esses votos até mesmo para uma recontagem. Nada disso adiantou, a bem da verdade, mas ele fez essa provocação, e essa provocação deve refletir no Brasil num debate sobre o nosso processo que até o momento se mantém ainda muito nebuloso, muito da população, muito daquela indignação que a gente viu na transição eleitoral no Brasil se deveu justamente a essa necessidade de uma maior confiança no nosso processo. Então, fica o recado. Segundo aspecto que eu acho importante é que o próprio presidente Lula hoje não conseguirá mais manter aquela sua primeira opção diplomática lá no início, quando ele disse que vamos aguardar, vamos observar as autoridades judiciais, vamos ver o que as próprias autoridades, não podemos intervir. Por que ele não pode mais manter essa situação? Porque veja que a fala do Maduro foi uma fala dizendo o seguinte, Edmundo González, você é um terrorista. Se você tivesse comparecido, seria preso. Você não comparecendo, vai ser preso. A fala, ela tem uma conotação tão ditatorial que imediatamente todos os países praticamente da América do Sul, inclusive os países chefiados por presidentes de esquerda, como o caso do Chile e do Peru, mas todos, Uruguai, Paraguai, Argentina, o Chile, Peru, Equador, todos já se manifestaram, obviamente, sem falar na União Europeia e Estados Unidos, dizendo que essa declaração é ridícula. Então você veja que o Brasil hoje, ele não consegue sequer
manter aquela distância ou aquela tentativa que o próprio Lula fez lá no início do seu mandato de reintroduzir o Nicolás Maduro com uma nova roupagem, como ele falou até para o Maduro, que você precisava de uma nova versão da sua história, né? De uma nova narrativa. E, na verdade, não adianta mais. Eu creio que o governo brasileiro hoje se torna, ou está numa situação muito delicada. Acho muito difícil que o próprio presidente Lula consiga sustentar essa declaração que o Maduro está fazendo. Então, o isolamento é muito maior. Há um processo. E, por último, eu digo ao professor Marsiglia que eu também vejo essa nossa situação no Brasil com essas semelhanças e a gente caminhando para uma situação muito delicada, mas, assim como na Venezuela, o povo venezuelano teve que achar a sua solução e evoluiu a sua estratégia do que fez com Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional. Ele não foi eleito presidente, ele se autodeclarou presidente, mas agora não. Agora há um presidente eleito, houve uma evolução de estratégia. O Brasil terá que fazer o mesmo. Nós precisaremos encontrar o nosso caminho para sair da nossa juristocracia. Isso que a gente está vendo é insustentável, avançando sobre a Folha de São Paulo, sobre a imprensa, sobre a sociedade civil, sobre empresários, ou seja, em algum momento a indignação, nós temos que deixar essa indiferença e nos engajarmos assim como o povo venezuelano. Espero que a gente não tenha que chegar nesse nível de sofrimento, né, Paulo? Olha só, o que aconteceu ali, nos parece, foi o seguinte: se o Edmundo Gonçalves aparecesse com as atas, essas atas seriam confiscadas com a desculpa de compará-las e nunca mais seriam devolvidas. Ou se houvesse alguma coisa a ser devolvida, muito provavelmente seria uma nota, uma ata falsa. E, obviamente, que o Edmundo Gonçalves e a Maria Corina Machado seriam presos, né? Isso está óbvio aí nas declarações dele. Mas, enfim, chegamos ao final do nosso programa, né? Doutor Marsiglia, quer fazer aí uma consideração final para encerrar o programa? Acho que a gente acabou prendendo bastante o senhor hoje aqui, né? Eu sei que o senhor tinha um compromisso e a gente acabou prendendo. Quer fazer uma consideração final? Não, imagina, estou à disposição. Foi ótimo, cumprimento, foi um prazer, cumprimento os espectadores e, de fato, deixo, acho, como uma mensagem final, concordo e faço minhas as palavras do Gerson no sentido de vamos ter, de fato, esse é um ponto muito importante, precisamos encontrar os nossos caminhos. Uma coisa é certa, nós não estamos num momento ainda de desgaste, porque parece claro que esse truco que está sendo dado pelas nossas cortes nos coloca num momento ainda de pouquíssimo desgaste, elas não se sentem desgastadas pelo que tem feito. Mas nós vamos ter de encontrar o nosso caminho. Não é possível que nós vivamos, nem que as cortes permaneçam dessa maneira, ou seja, sob questionamento diário e revide também diário, com a sua própria população e depois tentando se aproximar do povo por meio de influenciadores digitais, quer dizer, uma loucura, uma total inversão de valores. Ela precisa se aproximar da Constituição e não da sociedade, e nós nos aproximarmos dos nossos parlamentares e os parlamentares fazerem valer a sua função de confrontar-se e fiscalizar o Poder Judiciário. Vamos ter de encontrar um caminho para isso, mas espero que seja breve também, tenho esse mesmo anseio e desejo. Tá certo, muitíssimo obrigado. Gerson Gomes, também muito obrigado aí pela sua participação. Quer falar alguma coisa para encerrar, Gerson? Não, eu tenho como só um estímulo, né, uma provocação à nossa audiência. Nós temos aí o 7 de setembro, que está sendo convocado para uma grande manifestação popular, eu acho importante. Existe também um abaixo-assinado, nós já tivemos aquele do próprio Caio Coppola, quase 5 milhões de assinaturas, que não prosperou, e muitos dizem, mas que adianta, mais um? É mais um, mas é importante que a gente, como a sociedade venezuelana, ela evoluiu ao longo desse incômodo, desse sofrimento, nós também precisamos engajar o máximo possível de povo, de população, até porque nós estamos em ano eleitoral municipal e isso acaba reverberando. Então, o meu estímulo a vocês é que não desistam, nós temos muito que fazer e o nosso papel na imprensa, viu, Paulo, é fundamental. Se até a Folha de São Paulo, o Estadão e outros veículos hoje já percebem que há um risco muito grande, nós aqui nos nossos jornais que são transmitidos por streaming, temos a nossa parcela de contribuição. Não podemos arrefecer. Tá certo, muito obrigado aos dois. Paulo, oi, pode falar.
Se me permite, Claro. eu estava hoje, inclusive, comentando sobre isso. Muita gente fala isso. Ah, mas isso não vai dar em nada, ou não é para mim. Olha, tem um filme que eu não me lembro o nome, porque eu não lembro o nome de nada, mas é um filme que conta a história de uma árvore japonesa, é um filme japonês, conta a história de uma árvore japonesa que existe e que, para dar frutos, ela demora 100 anos. E a grande questão do filme era: por que eu vou plantar uma árvore que eu não vou ver os frutos acabarem sendo dados? Então, essa é uma questão ética. Não importa no que vai dar, importa que é da sua natureza, ou precisa ser da sua natureza moral fazer aquilo que você acredita, ainda que seja para que você não colhe os frutos. O brasileiro precisa aprender a pensar dessa forma. Tá certo, e eu acredito que essa manifestação do dia 7 de setembro será muito maior, mas muito maior do que foi aquela de fevereiro. Então, mais uma vez, um grande abraço a todos aí, muito obrigado e nos vemos de novo na próxima, viu? E o Gerson na segunda-feira está com a gente. Um abraço, doutor Marcília, um abraço, Gerson, bom fim de semana para vocês. Um abraço. E nós ficamos por aqui com esse programa maravilhoso de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou, não deixe de compartilhar, dê um like e comente à vontade. E, se possível, se inscreva também, porque precisamos muito disso. Um forte abraço, um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!